Mas diante desse trabalho todo que nós vimos desenvolvendo, entrou a apometria mais tarde, também com o Dr. Lacerda, que nós procuramos estudar isso a fundo, aprendemos muito, procuramos desenvolver esse trabalho, entender como funcionava, as causas geradoras dos problemas. E durante os anos, quase 30 anos que trabalhamos com apometria em nossos grupos, nós percebemos que algumas coisas escapavam da questão espíritos se manifestando, que pareciam ser outros seres que não eram espíritos. Depois nós fomos descobrir que era a questão anímica, eram personalidades de passado que se manifestavam. Também havíamos estudado profundamente a questão dos corpos, né? Percebemos a sua influência, a sua importância no conhecimento do psiquismo humano, né? Que na doutrina espírita os corpos aparecem como perispírito, ou aquilo que está em torno do espírito. Mas na doutrina não é muito aprofundado o estudo sobre isso, embora existiram espiritualistas e espíritas que estudaram isso e têm livros sobre o assunto, corpos, que são muito interessantes. Inclusive, o Dr. Lacerda se baseou no estudo de um espírita português, que era um pesquisador, que era Antônio J. Freire, que tem um livro bastante interessante, que se chama Da Alma Humana. Hoje é um livro muito raro, embora eu sei que a Federação Espírita Brasileira detém os direitos desse livro, mas não publicou mais. Mas algumas cópias ainda rodam por aí. E esse livro, então, trouxe um resumo daquilo que os estudiosos, como Alberto de Rochat, os espanhóis lá, os irmãos Lefranc, Colavida, enfim, eu não lembro jamais do nome deles, pois Charles Dancelin, que estudaram a questão corpus. Mas são linhas diferentes. Quem estudou corpus estudou com a finalidade de entender como funcionava a estrutura de suporte de manifestação das consciências, que são as personalidades múltiplas. Então o perispírito é o elemento suporte que faz a ligação entre o espírito e as consciências que se manifestam no plano físico, ancorada sempre num corpo. Quando estamos encarnados, ancorado no corpo físico, aquilo que é chamado da pessoa ou consciência. Quando estamos desencarnados, ancorado no corpo astral, mas não deixa de ser consciência. E o contexto de consciências, então, que são as personalidades múltiplas, não foram estudados por esses pesquisadores dos corpos. Esses queriam entender a estrutura de suporte. Depois vieram aqueles que começaram a estudar então as personalidades múltiplas, que está mais afeto à área da psicologia, embora dentro da doutrina espírita temos André Luiz, temos Kardec, temos Leon Denis, Alexandre Ksakoff, Ernesto Bozano, Joana de Ângeles, que estudou isso profundamente, a questão das consciências ou das personalidades múltiplas que se manifestam em nosso psiquismo, produzindo alternância, que são conhecidos por alguns estudiosos como estados de humor, mas na realidade são alternâncias de personalidades que mudam então o nosso humor. Porque se eu estou manifestando agora uma personalidade que aparentemente ela é real, ela representa J.S. Godin, a pessoa que vos fala no momento, né? Mas eu posso alternar essa personalidade aqui daqui a pouco, independente da minha consciência, né? De eu ter noção disso, de eu ter percepção disso, e vir outra personalidade com outros conhecimentos e outras informações, mas não seria uma incorporação de espírito, seria apenas uma alternância de personalidade, seria um outro elemento do meu próprio psiquismo, do meu condomínio psíquico, que viveu uma encarnação diferente em outro tempo, né? Claro, não pode haver duas personalidades ou mais encarnadas ao mesmo tempo, mas as encarnações que nós já vivenciamos
elas são verdadeiros arquivos vivos de memória, de experiência, que a qualquer momento um arquivo desse pode se conectar com o cérebro físico, com a consciência, numa espécie de incorporação ou de sintonia, melhor dizendo, porque é muito mais uma sintonia do que uma incorporação, e trazer conhecimentos diferentes, produzir reações diferentes ou interferências na consciência, nos sistemas do corpo físico, causando uma série de sintomas, de ideias diferentes, de condutas diferentes, trazendo impulsos, tendências, automatismos, traços culturais, trazendo medos, culpas, traumas, conceitos, preconceitos, enfim, podendo produzir acrescentando, trazendo ódios, mágoas ou questões do passado, recalques do passado, que de repente pode começar a aflorar na consciência como uma imersão das memórias de passado, das vivências dessas personalidades, né? Então, e que precisam ou necessitam ser estudadas, entendidas, trabalhadas, tratadas, enfim. Então, a nossa jornada do terapeuta do futuro está trazendo a vocês, ou apresentando a vocês, uma proposta de estudo e de conhecimento sobre o nosso psiquismo. Porque se nós recordarmos bem, desde a época de Santo Agostinho, que viveu faz bastante tempo, ele já recomendava o autoconhecimento, embora ele veio depois dos estudos do hinduísmo, que já recomendava também o conhecimento de si mesmo, que poderia liberar o karma, ou seja, liberar sintomas e problemas, depois passando pela filosofia budista, que recomendava o cultivo das virtudes e a dissolução dos recalques do passado, né? Então, trabalhar essas questões mais duras de passado, chegando na filosofia grega, que recomendava o conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, significando que nós podemos, ou que na medida em que nós nos interessamos em desenvolver conhecimentos, estudos sobre nós mesmos, nós poderemos corrigir sintomas, problemas, condutas, desenvolver potenciais, liberar possibilidades novas, porque nós somos um verdadeiro potencial de possibilidades, que depende de desenvolvimento. E muitas vezes esse desenvolvimento só depende do nosso interesse. Ah, mas eu não tenho capacidade, isso é muito difícil. Não é difícil. Tudo aquilo que nós nos interessarmos e decidirmos estudar ou fazer, deixou de ser difícil. Pode ser trabalhoso, mas não vai ser difícil, né? Então, eu sempre brinco, né, que se alguém chegar lá no portão da sua casa e despejar um caminhão de pedras, você vai ter que tirar aquelas pedras do seu portão para continuar transitando lá na porta da sua garagem. É trabalhoso, não é difícil de resolver o problema, ele vai dar trabalho para resolver. Então, quando você começa a buscar o autoconhecimento, o estudo do teu próprio psiquismo, ele pode ser um tanto trabalhoso, mas as vantagens que ele te traz em termos de desenvolver potenciais, em termos de você liberar conteúdos negativos que possam estar te prejudicando, como recalques, medos, culpas, más tendências, né? Uma série de entendimentos negativos ou de bloqueios que podem também estar te causando dificuldade, como timidez, medo de falar em público, né? Sensação de que você é incapaz, sensação de que você não consegue, sensação de que aquilo não é para você. Então são todas questões que podem ser resolvidas com terapêuticas de autoconhecimento, como é o que estamos propondo
o estudo para vocês, né? Então, a nossa jornada do terapeuta do futuro está propondo uma ferramenta nova para todos vocês, uma ferramenta extremamente importante, uma ferramenta que pode desenvolver os potenciais de todos vocês ou de todos nós, né? E que pode servir também para nós socorrermos familiares ou amigos, enfim. É uma ferramenta extraordinária e é a ferramenta terapêutica, a grande ferramenta terapêutica do futuro. Todos nós sabemos que as ciências da saúde, a grande maioria delas, está atreladas a medicamentos e nem sempre os medicamentos são honestos nas suas propostas, nas suas composições. Sabemos muito bem que muitos cientistas, e inclusive um prêmio Nobel na área da saúde, da medicina ou da ciência agora, disse muito bem que remédios que não dão lucro não são fabricados. Remédios que curam não dão lucro, né? Então fica se vendendo medicamentos que dão lucro, que a pessoa continua necessitando dele. Por isso que muitos desses medicamentos nada resolvem e criam viciações ainda para complicar mais um pouco a vida da pessoa. Assim como muitas vezes nós mesmos buscamos essas viciações, né? Nós mesmos alimentamos isso por comodismo e muitas vezes deixar de estudar, de fazer autoconhecimento, buscar desenvolver os próprios potenciais, e que são potenciais divinos que estão em nós, né? Não deixa de ser comodismo, né? Então, muitas vezes, por comodismo, nós nos submetemos a terapêuticas mais dolorosas, mais difíceis, mais complexas, porque simplesmente desinteressamos de nós mesmos. E mais, não só na questão terapêutica, mas na questão da nossa vida social, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, da nossa prosperidade. Muitas vezes isso tudo fica dificultado em razão do nosso desinteresse pelo autoconhecimento. Então, dentro da nossa proposta é desenvolver o autoconhecimento para que possamos desenvolver os demais potenciais do ser humano, que já estão disponíveis em nós, porém precisam ser liberados, precisam ser percebidos, precisam ser investigados, percebidos, trabalhados e desenvolvidos. Nunca devemos esquecer de uma frase de Jesus que é extremamente importante no que se refere às questões de psiquismo e às questões de possibilidades que já estão instaladas em nós. Jesus disse assim: vós sois deuses, podem fazer o que faço e muito mais. O que ele fazia todo mundo sabe, e o muito mais está correndo por nossa conta. Então, muitas vezes nós estamos usando potenciais riquíssimos que já estão em nós para nos prejudicar. Porque muitas vezes esquecemos também de uma outra recomendação de Jesus que dizia que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. Muitas vezes nós colocamos essa nossa fé nas coisas negativas. Começamos a responder quando somos cumprimentados, mais ou menos, pergunta como é que você vai mais ou menos, como é que vai a vida, vai mal, você vê, o país está mal encaminhado com esses governos, agora vem essa pandemia, e só começa a ver coisas negativas na vida e não vê as possibilidades e aquilo que tem de positivo, e vai alimentando e viciando nesse tipo de comportamento sem se dar conta que acaba sendo o carrasco de si mesmo, ou o próprio carrasco, né? Então, o nosso estudo propõe uma abertura da visão para o mundo físico, para uma compreensão melhor do mundo físico, para uma compreensão do mundo espiritual, do mundo psíquico, uma compreensão das leis divinas e como compatibilizar as nossas condutas, a nossa proposta de vida com as leis divinas,
para que tenhamos muito mais sucesso, tenhamos muito mais qualidade de vida. Isso está em nossas mãos. Não depende de Deus muita coisa. Deus nos dá o conhecimento, a possibilidade, a inteligência e nos proporciona as possibilidades. Agora, se eu não me interesso pelas possibilidades, não aproveito as oportunidades, eu não posso me queixar da minha sorte, do meu destino e ficar dizendo que Deus quis assim, até porque é muito fácil transferir responsabilidade para Deus, já que Ele não te dá resposta nenhuma. Você pode falar mal ou bem e não te diz nada, né? Então, só que nós sabemos da força da lei divina, quando você se apoia nela confiante de que amparo não te falta, mas é necessário que você se esforce, aí você começa a perceber a vida de uma outra maneira e começa a perceber as oportunidades que estão ao teu alcance e os potenciais que você precisa desenvolver para conquistar e aproveitar essas oportunidades de forma produtiva, de forma saudável, de forma harmoniosa, para construir a tua felicidade e o teu futuro, né? Então, vamos ter em mente sempre que o potencial está em nossas mãos, já está em nós, mas que depende de algum esforço nosso para que as coisas se desenvolvam e atinjam a velocidade que nós desejamos desenvolver no nosso progresso, na nossa qualidade de vida e no nosso futuro.